Excelentíssimos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Defesa Técnica. Hoje nós vamos falar sobre direito constitucional. Você sabe o que é uma Constituição? Vários juristas respondem a essa pergunta a partir de suas posições doutrinárias. Um dos doutrinadores mais relevantes para o direito constitucional, sem dúvida, é Hans Kelsen, para quem a Constituição é a lei fundamental do Estado. Para Kelsen, a Constituição deve ser aplicada porque é compatível com a norma hipotética fundamental. O fundamento de validade da própria Constituição e de todo o ordenamento jurídico, que é: cumpra-se a Constituição, cumpra-se o direito. Assim, todos nós devemos obedecer às leis, porque as leis são feitas de modo compatível com a Constituição. E todas as leis devem ser compatíveis com a Constituição, porque a Constituição é compatível com a norma hipotética fundamental. Cumpra-se a Constituição, cumpra-se o direito. Isso quer dizer que a Constituição deve ser respeitada porque existiria uma norma acima da própria Constituição, ainda que seja hipotética. Ou seja, uma norma acima da Constituição que serve apenas para dar validade à própria Constituição. A norma hipotética fundamental, que seria: cumpra-se a Constituição, cumpra-se o direito. Para Hans Kelsen, nenhuma valoração de certo ou errado, moral ou imoral, deveria ser feita na hora de aplicar o direito. Isso porque as escolhas do que seria certo ou errado, moral ou imoral, em tese, já teriam sido feitas pelo legislador durante os debates no parlamento, no momento em que produziu a Constituição e as leis com base nessa Constituição. Assim, se as leis são compatíveis com a Constituição e a Constituição é compatível com a norma hipotética fundamental, todo o ordenamento jurídico estará, por inteiro, validado. Essa é a chamada concepção jurídica da Constituição, que busca validar o ordenamento jurídico dentro dele mesmo. O pensamento jurídico que buscava separação entre a moral e o direito foi chamado de positivismo, termo que deriva da palavra positivo, que quer dizer definido por consenso. A crítica que se faz ao positivismo é justamente não admitir valorações morais na aplicação do ordenamento jurídico. Dessa forma, ainda que o consenso formado na Assembleia Constituinte admitisse valores completamente diferentes, não seria possível questionar o valor daquelas normas, constitucionais ou legais. Assim sendo, se a Constituição defendesse a superioridade de um grupo, de uma ideologia ou até mesmo de uma raça, como foi no caso do nazismo, por exemplo, não seria possível questionar a validade dessa norma. E foi exatamente este o argumento utilizado pelos nazistas no Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes cometidos durante a Segunda Grande Guerra. Eles disseram que apenas seguiam as leis e que não era crime algum fazer o que a lei mandava. Dessa forma, chegou-se à conclusão de que o direito não pode validar a si mesmo. Em uma retomada aos pensamentos de Immanuel Kant, mais especificamente no que ficou conhecido como virada kantiana do direito, na reaproximação entre direito e moral e no pensamento moral do imperativo categórico, viu-se que o Estado não se fundamenta nele mesmo, porque o fim do Estado é o homem. Logo, trazendo essa ideia para o direito, é possível dizer que o que legitima e fundamenta o direito é o homem, porque o fim do direito é o homem e não o próprio direito. Portanto, nenhuma norma que contrariasse valores básicos da humanidade poderia ser válida, ainda que fosse compatível com a Constituição ou com a norma hipotética fundamental. Uma segunda concepção para o que seria uma Constituição é a concepção política, defendida por Carl Schmitt. De acordo com esta concepção,
Somente as decisões políticas fundamentais é que formariam a verdadeira Constituição. Essas decisões políticas seriam basicamente as que tratassem sobre a organização do Estado, sobre a organização dos poderes e sobre os direitos fundamentais. Norma que não tratasse desses temas não seria considerada decisão política e, portanto, não seria uma norma materialmente constitucional. Se uma norma assim estivesse dentro do texto constitucional, seria considerada apenas formalmente constitucional. Na Constituição brasileira, os artigos 1º e 2º, relacionados à organização do Estado e dos poderes, são exemplos de decisões constitucionais. Já o artigo 5º é relacionado aos direitos fundamentais. São normas materialmente constitucionais. Por outro lado, temos no artigo 242, parágrafo 2º, uma norma que fala sobre o Colégio Pedro II, sem qualquer relação com a organização do Estado, com a organização dos poderes, tampouco com os direitos fundamentais. Dessa forma, o artigo 242, parágrafo 2º, é um exemplo de norma apenas formalmente constitucional. Está no texto da Constituição, mas não trata de matéria constitucional. Uma terceira concepção, defendida por Ferdinand Lassalle, é a sociológica ou sociologismo constitucional. Para Lassalle, a verdadeira Constituição é a soma dos fatores reais de poder, o conjunto de forças políticas, sociais e econômicas que estabelecem uma realidade. A Constituição de verdade, então, não é o que está escrito. O que não se visse na realidade, mesmo estando formalmente na Constituição, não passaria de uma simples folha de papel. A Constituição deveria descrever o que é a realidade política e social, demonstrando quais são os grupos que exercem de fato o poder naquela sociedade. A partir das concepções jurídica, política e sociológica, Konrad Hesse propõe a concepção normativa, concretista ou ainda concretizadora da Constituição. Para Hesse, a Constituição seria uma ordem jurídica fundamental, material e aberta de determinada comunidade. Deveria, então, fundamentar o direito, tratar de assuntos materialmente constitucionais e estar em harmonia com a sociedade a qual pertence, fazendo uma comunicação recíproca entre a norma e a realidade. Outra concepção, formulada por Ronald Dworkin, é a concepção chamada concepção axiológica, o que compreende a Constituição como um sistema objetivo de valores morais, éticos, políticos e etc. Estes valores seriam revelados por meio dos princípios e também por meio dos direitos fundamentais. Para Dworkin, existem os argumentos de princípios e os argumentos de política. Os argumentos de política são aqueles sensíveis ao povo, que normalmente avalia a ação governamental pelos resultados práticos que oferecem, como, por exemplo, valida aquele que rouba mais faz. Por outro lado, os argumentos de princípios não são sensíveis ao povo. Esses argumentos avaliam a ação do Estado independentemente do seu resultado, de forma que, se a ação for moralmente indevida, ela será considerada inválida, porque os fins não justificam os meios. Esses seriam os argumentos de princípios capazes de dar base à Constituição. A Constituição também pode ser vista como um processo público, no entendimento de Peter Hibberli. Para Hibberli, a Constituição é necessária, fragmentária, indeterminada e carecida de interpretação, porque seu texto nem sempre é coeso, apresentando muitas vezes fragmentos. A interpretação da Constituição é a verdadeira Constituição, e essa interpretação precisaria acontecer em uma sociedade aberta, pluralista e democrática,
porque a Constituição seria obra de todos, uma Constituição aberta. Isso dá origem à teoria procedimental da Constituição ou procedimentalismo. Na visão de Hibberle, dois seriam os tipos de sociedades de intérpretes. A sociedade fechada, que contaria com os juízes e os intérpretes jurídicos vinculados às corporações, os chamados intérpretes formais, e além dessa sociedade fechada, haveria a sociedade aberta, composta por todos os órgãos estatais, associações, cidadãos e os grupos da sociedade. Um exemplo de interpretação da sociedade aberta reconhecida pelo STF é a união homoafetiva, que apesar de não estar expressamente prevista no texto constitucional, foi reconhecida pelo STF com base na interpretação da sociedade aberta, mais especificamente por parte dos grupos de defesa dos direitos dos homossexuais. Para Canotilho, a Constituição seria a peculiar forma de organização de um grupamento social. Em qualquer época, em qualquer lugar, por mais primária que seja, não seria uma Constituição, então, a norma escrita, mas simplesmente a forma peculiar de organização do grupamento social. Essa forma peculiar é que pode ser compreendida como Constituição. Muito obrigado e até a próxima!